amada igreja, Shalom, família que se chama por Divino Ministério de Deus, Igreja de Cristo, Igreja de Deus. Saúdo ao povo de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo igualmente ao povo de Deus, no nome do nosso Pai e guia espiritual, Elder Mutimucuio. Sintam-se cumprimentados igualmente, e no nome de toda a Igreja, Divino Ministério de Deus, no nome dos parceiros, aqueles que apoiam esta obra de Deus, este ministério, aqueles que curvam o seu joelho dia e noite para clamar diante de Deus a favor da obra de Deus, a favor deste ministério. Sinta-se igualmente cumprimentado, amado irmão que nos acompanha de casa, que a paz do Senhor o alcance, que a luz e a glória de Deus visite a sua casa nesta hora e que esta palavra que o Senhor preparou para nós alcance a si e também a sua família. Desde já vou pedir a si, amado irmão, para que faça constar as escrituras que iremos aqui usar neste estudo bíblico. Convide a família, junte-se à família nesta hora, tome consigo a Bíblia, tome consigo uma caneta, um bloco de notas ou ainda um caderno para anotar tudo aquilo que o Espírito Santo for falar ao seu coração. Não deixe de comentar, não deixe de deixar aquilo que está sendo a compreensão desse lado, através daquilo que o Espírito Santo for colocar na boca do seu servo, para este dia reservado para nós estudarmos, aprendermos da palavra de Deus. Compartilhe, deixe o seu like, deixe também o seu comentário daquilo que está a entender e também as suas questões. Caso haja dúvida, vamos responder de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos conceder. Desde já vamos orar, pedir que o Espírito Santo nos conceda entendimento, que o Espírito Santo nos conceda o espírito de interpretação da sua palavra. Em nome de Jesus, oremos. Pai, te damos graça, te bendizemos, Senhor, pelo seu amor, te bendizemos, Pai, pelo favor e graça que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas. Pai, dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos concedeu saúde. Desde pela manhã, desde ontem, o Senhor nos permitiu deitar e levantar-nos na manhã de hoje com vida, saúde e também com boa disposição. E por estas razões e tantas outras, Pai, dizemos obrigado, dizemos Ebenezer, glorioso Pai, glorioso Deus, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede hoje de aprender a respeito da sua palavra, de aprender a respeito dos mistérios, Pai, do seu reino. Pai, fale conosco no dia de hoje. Revele-nos, Pai, a sua palavra, revele-nos, Pai, a sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem desenhado a favor do seu povo, a favor da sua igreja. Em nome de Jesus, abra-nos, Pai, os olhos da fé, abra-nos, Pai, os olhos do Espírito, para que nós possamos ver o mover do Espírito Santo. Abra-nos igualmente, Pai, os ouvidos da fé, para ouvirmos e compreendermos a sua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, visita os nossos corações, visita, meu Pai, os seus servos e a sua igreja que está acompanhando, meu Pai, este programa a partir de casa, a partir daqueles que estão perto e aqueles que estão longe, meu Pai. Sejam visitados, sejam alcançados pela sua glória, pelo seu favor. Em
nome de Jesus Cristo. Pai, te agradecemos, te bendizemos e rendemos esta hora assim, meu Pai, para que seja o Senhor a tomar dianteira, seja o Senhor a nos guiar, seja o Senhor a falar, seja o Senhor a ministrar em nossos corações. Permita que alguém, meu Pai, seja edificado por este ensino, seja alguém transformado, seja alguém restaurado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que por intermédio desta palavra, meu Pai, surjam testemunhos para edificação e crescimento da sua obra, expansão do seu reino nesta terra, meu Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, te bendizemos pelo seu amor, pela graça, pela sua bondade. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Preparou Deus para nós neste programa de estudo bíblico o tema que diz: seja um discípulo fiel. Aleluia. O tema de hoje diz: seja um discípulo fiel. O discípulo é, na verdade, um aprendiz. Um discípulo é um aluno, um discípulo pode ser chamado discente ou ainda aquele que se encontra disponível ou à disposição para aprender. Discípulo é aquele que aprende de alguém. Discípulo é aquele que tem um mestre ou um mentor. É aquele que se coloca disponível, é aquele que segue alguém, segue um mestre, segue um mentor, buscando conhecimento, buscando aprender a partir deste mentor ou este mestre. Aleluia. Então, o tema do estudo bíblico de hoje diz: seja um discípulo fiel. Em outras palavras, seja um aluno, seja um discente fiel, aquele que está sempre à disposição, aquele que sempre busca alguma palavra nova a partir do seu mestre, a partir do seu mentor. Este discípulo fiel é aquele que não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. É aquele que não dá ouvidos a terceiras vozes. Este discípulo fiel é aquele que ele está sempre disponível, está sempre presente para ouvir e aprender do seu mestre. Aleluia. Então, o discípulo fiel é aquele que é dotado de fidelidade. A fidelidade é a palavra que deriva da palavra ou do verbo fiel. Fidelidade deriva deste verbo fiel, que é objeto do nosso tema. Tal como a palavra discípulo é objeto do tema de hoje, também temos a fidelidade ou o verbo fiel como o objeto do tema do estudo de hoje. Aleluia. Neste sentido, fidelidade é qualidade daquele que é fiel. Então, o discípulo fiel é aquele que se coloca de forma incansável. Este não se sente a ser obrigado, nunca se sente a ser forçado a fazer algo pelo seu mestre, mas ele coloca-se à disposição para aprender sempre algo novo. Ele alegra-se de ouvir o seu mestre a instruí-lo e ele esgota todas as forças possíveis, buscando exercer, buscando praticar aquilo que aprende do seu mestre. Não só busca ouvir, não só busca ver como o seu mestre faz as coisas, ou não só busca ouvir a palavra nova que vem do seu mestre, mas também busca executar, busca praticar aquilo que aprende. Como
já dizíamos, este não se desvia nem para a esquerda, este não se desvia nem para a direita. Ele permanece focado, ele tem foco no seu mestre. Ele permanece fiel, ele permanece disponível, ele permanece constante, buscando ouvir do seu mestre, buscando aprender do seu mentor. Ele procura o exemplo do seu mentor, ele executa tudo que o seu mestre o ensina, porque ele confia no seu mestre, e por causa dessa confiança, ele honra o ensinamento do seu mestre, ele honra as ações do seu mestre, cumprindo aquilo que o seu mestre o ensina, cumprindo, fazendo, copiando tudo que o mestre o ensina. Então, este discípulo fiel é dotado desta qualidade que se chama por fidelidade. A fidelidade é qualidade daquele que é fiel. Neste caso, a fidelidade é qualidade do discípulo fiel. Aleluia. Então, este discípulo fiel permanece com o seu mestre, permanece com o seu mentor, sempre encontra-se ao lado do seu mestre, ele sempre encontra-se onde o seu mestre está, buscando aprender algo novo, buscando entendimento daquilo que o seu mestre tem feito, daquilo que o seu mestre faz. Ele procura ao detalhe compreender como é que o seu mestre vive, como é que o seu mestre faz, executa as obras, e ele executa da mesma forma como o seu mestre executa. Na verdade, o discípulo fiel acaba se tornando numa cópia fidedigna do seu mentor, do seu mestre. Aleluia. Lembro uma situação em que Pedro, ele negava, quando ele estava diante do povo, o povo reconheceu que Pedro era discípulo de Jesus por causa do seu comportamento, por causa da forma dele de andar, por causa da forma dele de agir, por causa da forma dele de falar. O povo, as pessoas, a multidão disse: não, este faz parte daquele grupo que se chama por discípulos de Jesus, por causa da forma dele de falar. A mulher que reconheceu a Pedro disse: eu conheço a sua forma de falar, o seu jeito de falar te denuncia. Por mais que você negue, por mais que você diga não, eu não sou discípulo de Jesus, eu não sou discípulo, eu não aprendo daquele pastor, eu não aprendo daquele obreiro, eu tenho outro mestre. A forma como você age, a forma como você fala, a forma como você atua diante das situações te denuncia como discípulo do seu mestre, como aquele que segue a seu mestre. Pedro disse: não, você está enganado, você está a confundir. A mulher disse: a sua forma de falar te denuncia. Em outras palavras, a sua forma de agir, o jeito com que você se comporta, é o que Jesus, que hoje está preso, se comporta. Aleluia. Então, o discípulo fiel, por mais que queira se desviar, a forma como ele anda, como age, irá o denunciar, irá transpor aquilo que foi o ensinamento do seu mestre. Aleluia. Aleluia. Então, nada, nem ninguém, nem nenhuma adversidade deve desviar, deve separar o discípulo do seu mestre. Aleluia. Vamos abrir o livro de Josué. Josué, capítulo 33. Josué 33, versículo 11. Amado irmão, vamos mais uma vez pedir que faça constar as Escrituras. Aleluia.
isto é não, peço imensas desculpas. Perdi aqui o livro nas anotações, mas enquanto isso vamos abrir 2 de Reis. 2 de Reis. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Vamos começar do versículo 9. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. Assim que recuperar o livro, estaremos a ler 2 de Reis, versículo 9, assim diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Aleluia. Quando lemos este capítulo 2, um pouco antes do versículo 9, nós encontramos a partir do versículo 1 a Bíblia anunciando que Deus levaria a Elias para os céus. Elias seria arrebatado. Mas quando Elias teve conhecimento que iria acontecer este arrebatamento, ele dizia para o seu discípulo, o seu aluno Eliseu, para que ele ficasse a uma determinada terra onde eles se encontravam. Mas Eliseu disse: eu não vou me apartar de si, onde o Senhor for, eu o seguirei. Primeiramente, Elias disse que precisava ir a Gilgal, mas em diante falou que precisava ir a Betel atender um assunto da parte de Deus. Mas Eliseu, ele permaneceu insistindo em seguir com seu mestre. Ele queria sempre estar com o seu mestre, acompanhando todo o passo do seu mestre. Por quê? Porque ele tinha a fé, tinha a esperança de um dia ele ser dado a graça, esta bênção de dar continuidade às obras que o seu mestre vinha fazendo. Então, quando o mestre Elias fala para Eliseu, ele dizendo: Eliseu, eu preciso ir atender um assunto em Betel, eu preciso ir atender um assunto em Jericó. Eliseu disse: eu não vou me apartar de si. Onde o Senhor for, eu também colocarei o meu pé. Eu irei seguir o Senhor onde o Senhor for. A intenção de Eliseu era sempre estar onde o seu mestre se encontrava. A intenção de Eliseu era estar sempre aprendendo do seu mestre Elias. Ele queria todos os momentos estar ao lado do seu mestre, praticando este sentimento de fidelidade. Ele se sentia de alguma forma se sentiria traindo o seu mestre se ele fosse ficar, e também ele sabia que ia perder. Aleluia.
Graças a Deus, estamos de volta. Houve uma ligeira interrupção por causa da rede, mas graças a Deus estamos reconectados novamente. Então, falávamos a respeito de Eliseu com seu mestre Elias. Aleluia. Então, no versículo 9 e versículo 10, nós vemos o Elias falando para Eliseu, já lhe contando por que queria que ele ficasse para trás. Elias, não por maldade, queria que Eliseu ficasse e não o seguisse. É porque Elias sabia que ele seria tomado, ele seria separado da presença de Eliseu. Por causa deste sentimento, esse sentimento de proteção que o mestre tem para com os seus discípulos ou para com os seus alunos, ele queria poupar, entendia que deixando Eliseu para trás, ele estaria a poupá-lo desta dor de ele ver o seu mestre ser levado para os céus. Então, criou todas as situações possíveis para que Eliseu ficasse e não estivesse presente quando o Senhor o levasse para os céus. Mas o mais importante para Eliseu era permanecer fiel com o seu mestre. No momento de dor ou no momento de alegria, Eliseu queria estar com Elias. Eliseu queria continuar aprendendo com Elias. Por mais que ele fosse sentir dor neste momento em que Elias fosse levado para os céus, ele disse: mestre, eu não vou ficar neste lugar. Juro no nome de Deus vivo que eu vou consigo. Onde o Senhor for, até o último momento, eu estarei consigo aprendendo, eu estarei consigo lhe servindo. Aleluia. Então, quando chegam em Jericó, Elias fala para Eliseu que eu serei tomado de si. Então, aproveita este momento, peça aquilo que você quiser que eu te faça antes de eu ser levado para os céus. Em outras palavras, se tiver alguma dúvida a respeito daquilo que eu tenho te ensinado ao longo deste período todo, faça a pergunta ou exponha a sua dúvida enquanto me tiveres consigo. Porque dentro de pouco tempo serei levado para os céus. Então, faça o pedido que você quiser. Se você tiver dúvida, exponha a dúvida. Se tiver outra coisa que você precisa de mim para eu fazer assim antes de eu ser levado, então, faça este pedido. Então, Eliseu, aquele ensinamento que ele foi adquirindo do seu mestre Elias, era um ensinamento de vida, era um ensinamento importante, e sabia que este conhecimento que o seu mestre tinha não era um conhecimento dos homens, era um conhecimento do alto, era uma sabedoria divina. Então disse: peço-te que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. O que eu quero é essa sabedoria. O que eu quero é essa graça que o meu mestre tem. Aleluia. E disse até a última gota daquilo que o mestre tinha para lhe dar. Aleluia. Então, sabendo ele que o meu mestre será levado, se o meu mestre for levado, então o maior perigo aqui é que este ensinamento se coloque em extinção. Mas para que não haja extinção deste ensinamento, é necessário
que eu, como seu discípulo, é necessário que eu, como seu aluno, dê continuidade deste ensinamento. Mas também é necessário que a graça, a bênção, o Espírito do meu Mestre venha a se incorporar em mim. O Espírito de sabedoria, o Espírito de interpretação que Deus concedeu ao meu Mestre, este venha a ser dado a mim, aleluia, para que este ensinamento, esta palavra não venha a cair por terra, não venha a ser extinguido. É necessário então que eu dê continuidade, aleluia. Mestre, o que eu quero é que me conceda esta sabedoria, é que esse espírito de sabedoria que está em si me seja dado a dobrar, aleluia. Mas Elias ainda deixa claro que você não pode se desviar, você não pode fechar os olhos, não pode piscar os olhos. Você deve permanecer firme, de olhos abertos, você deve permanecer atento, porque enquanto você piscar o olho e não me ver quando eu for levado, você não vai compreender o que eu vinha te ensinando. Você vai perder a bênção, você vai perder a unção, aleluia. Você, para ter a unção, precisa estar atento, precisa ser fiel. Não olhe nem para trás, não olhe nem para a esquerda, não olhe nem para a direita. Permaneça atento a mim, permaneça atento ao seu mentor, aleluia, aleluia. Então, é por isso que Deus nos permite falar hoje a respeito deste tema. Seja um discípulo fiel, aleluia. A obediência é que nos faz ser fiéis. O Elias diz a Eliseu: coisa dura você me pediu, coisa difícil você pediu, mas se fores obediente, se fores fiel, se não te desviares e fores atento e fiel, você receberá o que você pede. Você receberá esta unção que está em mim. Aleluia. O que é necessário é que você seja obediente. O que é necessário é que você coloque em prática todo o ensinamento que eu dei a si. Aleluia. Então, a condição sine qua non para você receber esta graça dobrada, esta unção, este espírito dobrado, é que você permaneça de olhos abertos, é que você permaneça atento, é que você permaneça firme e fiel para que receba este pedido que você está fazendo. Aleluia. Pedimos que abríssemos Josué 33, mas Josué uma vez. Êxodo 33, vamos, Êxodo 33, versículos. Em vez de Josué, é Êxodo 33, não Josué. Peço mais uma vez a todos que nos acompanham de casa e também aos irmãos cá na casa de oração, no altar de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por nos fazer chegar a estas escrituras. Não é Josué, mas sim Êxodos, capítulo 33, versículo 11. Falamos Josué porque Josué é um dos discípulos, é um dos alunos de Moisés, aleluia. Então, assim diz a palavra de Deus no livro de Josué, de Êxodos, desculpa, Êxodos 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial,
Mas o seu servidor, Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Aleluia. E falava o Senhor a Moisés. Deus estava se comunicando com Moisés. Deus estava trazendo mensagem para o povo através de Moisés. Moisés tinha a Josué como o seu discípulo. Moisés tinha a Josué como o seu aluno, como o seu estudante, como o seu adepto. A Bíblia diz que Deus, enquanto falava com Moisés, este Josué, o discípulo de Moisés, estava ali. Não saiu da presença, ele não se afastou de onde estava o seu mestre Moisés. A Bíblia diz, quando Moisés saiu daquele lugar onde estava falando com Deus, Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés falava com Deus, recebia a mensagem da parte de Deus dentro da tenda, dentro da igreja, dentro da sua casa. Mas estava ali Josué para receber esta mensagem de Deus, do seu mestre, em primeira mão. Ele estava ali buscando ouvir algo novo, buscando ouvir um ensinamento do seu mestre. O seu mestre Moisés também buscava ouvir a palavra de Deus, buscava ouvir a mensagem da parte de Deus. E logo que ele recebesse a palavra da parte de Deus, ele transmitia ao seu discípulo, aquele que permanecia disponível, permanecia fiel, presente naquele lugar. Aleluia. Muitos ficavam longe, muitos ficavam à espera do momento da colheita, o momento de aprender, no momento de receber o ensinamento. Não estavam ali, mas Josué sabia que era importante estar com o seu mestre. Era importante permanecer fiel com o seu mestre para colher os benefícios do ensinamento. Aleluia. Ele estava com o mestre dia e de noite. Enquanto o mestre se movia, ele também se movia atrás do mestre, para acompanhar como o mestre executava as tarefas, para acompanhar como o seu mestre fazia as obras. Aleluia. Então, a Bíblia diz, e falava o Senhor a Moisés. Em outras palavras, e falava Deus a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas seu servidor Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda, nunca se apartava de onde o seu mestre ia encontrar a Deus, ia receber a palavra de Deus. Aleluia. E porque Josué, ele permaneceu aprendendo do seu mestre, ele foi colocado como sucessor de Moisés. Ele é que deu continuidade à obra que Deus havia confiado a Moisés. Da mesma forma que Eliseu permaneceu até o último momento ao lado do seu mestre Elias, Eliseu também deu continuidade à obra, ao ministério, à tarefa que Deus havia confiado a Elias. Por quê? Por causa da fidelidade que Eliseu tinha para com seu mestre. Ele deu continuidade à obra do seu mestre. O mestre não duvidou em lhe conceder esta unção, não duvidou em lhe conceder estes mandamentos para que ele desse continuidade à obra, porque sabia que este servo, este discípulo é fiel. Todas as obras que eu fiz, todo o ensinamento que eu transmiti, ele irá
agir de acordo com aquilo que eu o ensinei. Aleluia. Ele irá agir de acordo com aquilo que ele me viu fazendo. Aleluia. As obras que eu fiz são as mesmas obras que ele irá fazer. Então, Elias concedeu, ele buscou, permitiu que Deus concedesse a Eliseu esta graça, este espírito a dobrar. Por quê? Porque confiava no seu discípulo, confiava no seu aluno, confiava, ele sabia que o seu aluno, o seu discípulo era fiel. Este discípulo verdadeiramente irá carregar o cajado, verdadeiramente irá dar continuidade a este ensinamento. Aleluia. Então, ele disse, permaneça de olhos abertos, para que o que você está a pedir lhe seja concedido. Da mesma forma, Josué, por causa desta fidelidade, lhe foi concedido que ele desse continuidade à obra que Deus havia confiado ao seu mestre Moisés. Outra vez Jesus, quando ensinava, entrou na casa das duas irmãs, Maria e Marta. Então, a Marta, ela permanecia onde Jesus estava para aprender de Jesus. E a outra ela ficou zangada, porque a preocupação dela era cuidar das panelas, era cuidar da casa. Mas a outra, a preocupação dela era aprender do Mestre, era aprender de Jesus. Aleluia. Então, o servo fiel, o discípulo fiel, ele não deixa escapar nenhuma palavra que o mestre lhe dá. Ele está sempre atento aos ensinamentos concedidos pelo seu mestre. Não só aprende, mas também ele põe em prática as palavras que lhe são concedidas. O ensinamento que lhe é concedido, ele coloca em prática. Quando o mestre diz, vai fazer TPC, ele vai fazer o TPC. Aleluia. Então, a fidelidade nos exige a ser obediente. A fidelidade nos promove, nos eleva. E Josué foi elevado, foi promovido a sucessor. Eliseu foi promovido a sucessor. E uma situação ocorre na continuidade da obra de Elias por intermédio de Eliseu. Eliseu foi dando o mesmo ensinamento que recebeu do seu mestre. Ele teve também 6. No capítulo 6 ou 7, a Bíblia fala de um episódio em que um homem que se chama por Naamã foi atrás de cura diante de Eliseu. E depois de ser curado este homem, ele quis pagar a unção, ele quis pagar a graça, o dom de Deus que foi manifesto na vida dele. Mas porque Eliseu aprendeu do seu mestre Elias que a unção não se compra, a unção não se paga. Deus nos cura, Deus nos liberta, Deus nos abençoa, porque Ele faz isto por amor, não por dinheiro, não porque nós somos os melhores, não. É por amor a nós, é por amor aos seus filhos, é por amor à sua criatura que Deus nos cura, Deus nos abençoa. Quando o mal vem sobre a nossa vida, Deus sempre coloca um servo seu diante de nós para nos transmitir uma mensagem, uma palavra de esperança, um ensinamento de esperança. E Deus ministra a cura na nossa vida, não com a intenção de receber algum pagamento monetário, não. Quando Naamã quis pagar a Eliseu, Eliseu disse não. Leva consigo o seu ouro, leva consigo a sua prata. Porque
a graça, o dom de cura da parte de Deus não se paga por dinheiro. É por louvor, é por adoração a Deus que você pode pagar a esta unção. Não por meio de dinheiro ou por meio da tua fazenda. Mas este discípulo de Eliseu, que se chama por Geazi, ele não guardou o ensinamento do seu mestre Eliseu. Ele foi desobediente ao ensinamento do seu mestre. Aleluia. E quando Eliseu disse para o Naamã não pagar, ou Eliseu negou receber aquilo que Naamã queria lhe dar. E vamos ler, 2 de Reis, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Então, assim diz, então Geazi, moço de Eliseu quer dizer discípulo, aluno, aprendiz de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Geazi, ele diz: o meu Senhor impediu a este Ciro. O meu Senhor negou de receber o que Naamã queria dar a Eliseu, pagando a unção. Mas Eliseu sabia que quem curou a Naamã não foi ele. Ele foi usado como um vaso, como um canal para ministrar a cura. Qualquer pagamento devia ser feito a Deus, como? Por meio do louvor, por meio da adoração, por meio do reconhecimento, por meio do testemunho. Então, Geazi, ele diz: eis que meu Senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor. Ele ainda mete o nome de Deus nesse negócio de desobediência. Diz: porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele. Não foi o mestre que disse vá atrás dele. Ele empreendeu no coração dele. Ele levantou este sentimento, disse: não, eu tenho que ganhar. Isso que o meu mestre me está a ensinar, pelo menos aqui, este ensinamento não está correto. Este ensinamento de não recebermos, não. Eu tenho que receber esse ouro. Aleluia. Ele desobedeceu o que o mestre havia lhe ensinado. Ele escolheu o que era bom e também o que não era bom. Ele fazia separação, escolhia, não, esse ensinamento aqui dá para respeitar, dá para obedecer, mas aqui dá para pular a cerca. E aqui ele não sendo fiel ao seu mestre, não sendo fiel ao ensinamento. Então, ele correu atrás de Naamã para tomar um pouco daquilo que Naamã trazia para pagar a unção. Aleluia. No versículo 25, diz assim: então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Ele continua a ser infiel. E o tema de hoje diz: seja um discípulo fiel, um discípulo que obedece o ensinamento, um discípulo que põe em prática aquilo que aprende do seu mestre. Aleluia. Além dele
ter desobedecido o ensinamento, ele também, quando volta, coloca-se na posição de mentiroso. Quando lhe é perguntado onde você foi, ele diz: o seu servo, o seu discípulo, não foi para lado nenhum. Em outras palavras, eu não saí da sua presença. Ele julgou que estando longe, estando distante do seu mestre, o seu mestre não teria a revelação da obra que ele foi executar. Mas o mestre zela pelos seus discípulos, cuida dos seus discípulos, cuida dos seus alunos. É por isso que Elias tentou poupar Eliseu do sofrimento de ele ser tirado da presença dele. E no versículo 26, diz assim: porém ele lhe disse, quem disse? Eliseu disse a Geazi: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aleluia. A desobediência, a infidelidade de Geazi fez com que o mal, fez com que o espírito de lepra, o espírito de curandeirismo, o espírito que atormentava aquele homem Naamã viesse a atormentar a Geazi. Por quê? Por causa da infidelidade, por causa da desobediência ao ensinamento do seu mestre. Enquanto nós formos infiéis, formos discípulos, formos servos, formos obreiros infiéis à palavra, ao ensinamento, estamos a correr este risco da maldade que atormenta aqueles que são salvos por intermédio do nosso mestre, por intermédio da unção da casa, venha a nos atormentar. Por quê? Por causa da infidelidade. Este é o grande perigo. Enquanto o nosso mestre diz, para que esse espírito seja expulso, seja dominado, temos que fazer desta forma. E nós fazemos da outra forma. O mestre nos ensina, cheguem cedo para interceder a favor do culto ou a favor do estudo bíblico. E nós não chegamos cedo. É porque o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso líder, ele recebeu alguma instrução a respeito destas orações que antecedem a obra ou que antecedem o culto. E enquanto nós formos desobedientes, nós estamos numa posição de perigo. Estamos numa posição de sermos atacados ou atormentados por algum destes males que estão contra o ministério, estão contra a obra de Deus. Aleluia. Então, Eliseu instruiu a Geazi: este homem, ele vai levar consigo o que ele trouxe. Vai levar de volta os vestidos, vai levar de volta o ouro, a prata. Nós não vamos receber nada do que ele traz. Mas o Geazi disse: não, eu tenho que ir tomar estas coisas que este homem traz, porque eu quero ser rico. Em vez de livrar, em vez de curar, em vez de orar a favor deste irmão que vem ao ministério buscando por salvação, batendo na sua última porta, nós queremos ganhar através da unção.
Nós passamos por infiéis, fazemos o papel de infiel, servos, discípulos infiéis. E o grande perigo é este. No livro de Êxodo, de Gênesis, a Bíblia fala, já estamos no fim, é só um episódio que estamos a contar de Abraão. Quando Abraão sai da casa dos seus pais, ele leva consigo o seu sobrinho Lot. E Lot passou a ser discípulo, passou a aprender do seu tio. Como o seu tio caminhava com Deus, como o seu tio, ele caminhava, ele fazia as coisas, ele ia aprendendo dia após dia. Mas houve um momento em que ele foi tomado pelo espírito de orgulho, pelo espírito de soberba. Ele achou-se superior, achou-se rico o suficiente, achou-se sábio o suficiente para se apartar do seu mestre. Antes do seu mestre julgar tempo para que ele se apartasse para começar o negócio dele ou o ministério dele, ele achou que já era sábio, inteligente o suficiente para que se afastasse do seu mestre, do seu tio Abraão. Mas quando ele se afasta do seu tio, a terra onde ele foi habitar nela, um tempo depois, Deus determinou que aquela terra fosse destruída, a terra de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque onde Lot saiu para ir viver, havia pecado. O povo que vivia naquela terra era um povo cheio de pecado, era um povo desobediente, era um povo que não tinha nenhum ensinamento que fosse de valor. Eles viviam uma vida mundana. Mas Lot apartou-se, saiu da presença do seu mestre, do seu tio Abraão, e foi viver nessa terra. E Deus determinou que este lugar fosse destruído. Mas o seu mestre, por causa do amor que ele tinha para com o seu discípulo, por causa do amor que ele tinha para com o seu sobrinho Lot, ele orou, pediu a Deus para que a cidade de Gomorra fosse poupada. Mas não sendo possível que esta cidade fosse poupada, Deus no mínimo permitiu que este Lot saísse daquela terra, levasse consigo a sua família e os seus bens. Mas no meio do percurso foi dada alguma instrução a Lot e a sua família. Mas a esposa de Lot foi desobediente à instrução, foi desobediente ao ensino, foi desobediente à palavra. E ela desviou-se. Ela foi infiel ao ensinamento. A palavra foi clara. Quando sairdes daquela cidade, não olhe para trás. Corra para que seja salvo. Mas ela quis ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua. Por quê? Por causa da infidelidade. Por causa da desobediência. Por isso o tema de hoje nos ensina a ser fiéis, a sermos servos, a sermos discípulos, a sermos alunos, a sermos cristãos fiéis ao nosso mestre, ao ensinamento. Aleluia. Então, há perigo na desobediência, há perigo na infidelidade. Trazemos esta história, este acontecimento de Lot e também este acontecimento de Geazi só para dar a compreender, para dar a compreender este perigo que existe na desobediência, na ação de infidelidade. Aleluia. Mas enquanto formos fiéis, a promoção, ela certamente nos alcançará.
a bênção certamente nos alcançará. Aleluia. Enquanto nós formos cumpridores daquilo que nos é ensinado, enquanto nós formos discípulos leais e cumpridores dos mandamentos, certamente seremos promovidos. Aleluia. Certamente seremos abençoados. Seremos elevados. Samuel foi elevado porque permaneceu fiel ao seu mestre Eli. Mesmo quando ouvisse alguém falar com ele queria ouvir a opinião do seu mestre. Quando Deus chamou por Samuel, Samuel correu para ter com seu mestre Eli, para saber se aquela voz era do seu mestre. Não sendo do mestre, ele queria saber se o mestre conhecia aquela voz. Queria saber o que o mestre tem a lhe dizer a respeito daquela voz. E o mestre disse: quando você ouvir aquela voz de novo, diga: eis-me aqui, Senhor. Por quê? Porque a voz que você está a ouvir é da parte de Deus. Aleluia. Mas nós, enquanto ouvirmos alguma voz, nós corremos, determinamos que não, esta voz é digna de receber o nosso respeito. Nós temos que seguir esta voz. Nós sabemos que esta voz é da parte de Deus, se essa voz é da parte do inimigo, se esta voz é para nossa destruição. Nós não procuramos saber. Ouvimos a voz e corremos para lá. Aleluia. Por quê? Porque não estamos atentos ao ensinamento. O Samuel, ele correu para Eli, disse: mestre, é o Senhor que me está a chamar. O mestre disse: não, não sou eu. Mas com certeza, se essa voz for do Senhor, quando você ouvir de novo essa voz, responda: eis-me aqui, Senhor. Se for Deus quem está a te chamar, Ele vai te instruir o que você deve fazer. Aleluia. Eliseu permaneceu fiel e foi concedido o espírito do seu mestre Elias em dobro. Josué permaneceu fiel a Moisés e lhe foi concedido, foi promovido a sucessor de Moisés, tal como foi com Eliseu, foi sucessor do seu mestre Elias. Aleluia. Por causa da fidelidade. Seja um discípulo fiel, seja um aluno fiel, um aluno que pratica o ensinamento, um aluno que faz o trabalho de casa. Aleluia. Não tome a palavra que é ensinado pelo mestre fazendo seleções, não. Toma a palavra e seja cumpridor daquilo que é ensinado. Seja cumpridor dos mandamentos. Aleluia. Chegamos ao fim do estudo bíblico de hoje. Vamos dar 5, 10 minutos para alguma questão, algum entendimento a respeito deste tema, a respeito do que Deus propôs nos ensinar no dia de hoje, através deste tema que diz: seja um discípulo fiel. Aleluia. Então, vamos dar este momento para aquele que tiver algum comentário. Aleluia. Não havendo comentário, agradecemos a Deus. Temos aqui a irmã Tânia.
os tempos são difíceis realmente e essas dificuldades estão por toda a parte, estão no meio das famílias, estão no meio das igrejas, né? Incrível, mas no meio das igrejas há muita tribulação, na verdade. Então, temos que permanecer fiel, né, como um bom filho fiel. Não sai de casa para depois voltar, permaneça. Então, vamos permanecer todos fiéis, ultrapassando essas diferenças, essas dificuldades que estamos a viver nos últimos tempos. Muito obrigada. Amém. Dani, louvamos a Deus também pelo Espírito que Ele nos concedeu, o Espírito de interpretação, e também por nos ter dado o entendimento da Sua palavra. Agradecemos por este ensinamento em nome de Jesus. Enquanto formos fiéis aos nossos mestres, quando formos fiéis a Deus, Ele zela por nós, o nosso mestre zela pelo nosso bem-estar, Lá em Gênesis, quando, apesar de Ló ter se desviado, o seu mestre, o seu tio, quando Ló foi sequestrado, o seu tio foi atrás dele, foi lhe salvar. Assim é também com os nossos mestres, os nossos pastores. Eles cuidam de nós, oram a nosso favor, oram pelo nosso bem-estar. Então, o que nós temos que fazer é tomar este ensinamento e pôr em prática, seguir os passos dos nossos mestres, como disse Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Então, devemos fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que o nosso mestre Cristo nos manda, ser verdadeiros discípulos fiéis aos mandamentos do nosso mestre. Aleluia. Então, vamos nos colocar de pé para orar e agradecer a esta palavra, este ensinamento que Deus nos concedeu, e também buscar que o Espírito Santo permita que nós sejamos discípulos fiéis, constantes, aqueles que estão disponíveis para aprender do seu mentor, Jesus Cristo, o Nazareno. Oremos. Glorioso Deus, glorioso Pai, te agradecemos, te bendizemos. Pai, muito obrigado pelo ensinamento, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esta bênção deste estudo. Obrigado, Senhor, por nos exortar a ser obedientes. Obrigado por nos exortar a ser fiéis e constantes, meu Pai, à sua palavra, aos seus mandamentos. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Espírito Santo seja posicionado nas nossas vidas, meu Pai, para nos segurar, não nos deixando, Senhor, desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Não permita, Senhor, que nós andemos atentos a vozes de terceiros. Queremos apenas ouvir a sua voz, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, permita que a sua palavra, ela fale conosco a dormir. A sua palavra, ela fale conosco a caminhar. A sua palavra, fale conosco a trabalhar. Em todos os momentos, meu Pai, queremos ouvir a sua voz. Em todos os momentos, queremos meditar, ouvir o Senhor. Queremos, meu Pai, em todos os momentos, ouvir o Senhor nos instruindo. Em nome de Jesus, não só ouvir, meu Pai, queremos ser praticantes. Ensina-nos, Pai, a ser constantes. Ensina-nos a ser fiéis à sua palavra. Ensina-nos a ser fiéis seguidores. Em nome de Jesus. Faça-nos, Pai, aqueles que imitam as suas obras. Aqueles que fazem aquilo que a
sua palavra manda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Visita, meu Pai, as nossas famílias. Visita, meu Pai, a sua igreja. Visita, meu Pai, a nação. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Não permita que a lepra nos alcance. Não permita, meu Pai, que os espíritos imundos tomem posse do nosso corpo. Seja o Senhor a dominar o nosso corpo. Seja o Senhor a dominar a nossa mente. Seja o Senhor a dominar o nosso coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma a frente, toma o nosso coração, Espírito Santo, penetra o nosso corpo, porque este é o seu tabernáculo, este é o seu templo sagrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amado irmão, seja alcançado pelo dom do Espírito Santo, que o Espírito Santo penetre o seu corpo, penetre o seu tabernáculo e seja curado e liberto. Que esta palavra alcance no seu coração uma terra fértil, onde ela possa germinar e dar frutos. Que seja você, meu irmão, um discípulo fiel a Deus, um discípulo fiel aos mandamentos de Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Shalom, vença hoje até na Galileia. Amém.